O Espiritismo explica a experiência de quase-morte, ou EQM, com base nos princípios doutrinários codificados por Allan Kardec, principalmente em obras como o Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno e a Gênese. Segundo a visão espírita, as EQM são fenômenos reais que têm uma explicação ligada à natureza espiritual do ser humano. Fica aqui comigo até o fim que eu vou explicar tudo isso e também vou revelar que a EQM ainda vai mudar de nome. E eu vou te explicar por quê. Durante uma EQM, o espírito parcialmente se desprende do corpo físico devido a um trauma, como uma parada cardíaca, um acidente e etc. Ou um relaxamento no corpo físico, mas ainda mantém preso ao corpo físico o cordão de prata ou laço fluídico, que faz parte do perispírito, que é o corpo espiritual. Esse despreendimento permite que o indivíduo tenha percepções fora do corpo, como ver o ambiente físico, ouvir conversas ou até mesmo se deslocar para outros planos espirituais. Muitos relatos de EQM incluem o já famoso corredor com uma luz forte ao final e aquela sensação de paz. Há quem chega a relatar encontros com entes queridos, já falecidos, ou presença de um ser de luz. Esse pode ser o anjo da guarda, ou mentor espiritual, ou ainda um espírito amigo. A revisão da vida, Life Review, que é a experiência de reviver momentos da vida presente, comum nas EQMs, é explicada como um fenômeno natural da memória do espírito, que se torna mais vívida quando o espírito está livre das limitações do corpo físico. Segundo Kardec, essa revisão de vida antecipa o que ocorre após a morte, quando o espírito faz um balanço de suas ações, como descrito em O Céu e o Inferno. Sabe aquele famoso filme da sua vida que se desenrola em uma tela na sua frente? Pois é, segundo relatos de quem já teve uma EQM, isso é uma realidade. Só que esse filme é interrompido porque a pessoa volta para o seu corpo físico, ou seja, ela não morre. Muitos relatam terem sido informados de que não era sua hora ou que precisavam retornar. Sabe por que isso acontece? O Espiritismo explica que a vontade de Deus e o seu planejamento reencarnatório determinam o momento da morte real, e interrupções, como reanimação, só ocorrem se houver um propósito maior, missão, provações a cumprir ou resgate kármico. E os espíritos superiores orientam o retorno quando julgam que a EQM fez o efeito desejado no emocional de quem está tendo essa experiência. E existe a diferença entre EQM e a morte definitiva no corpo físico. A EQM é um desprendimento incompleto, enquanto que a morte verdadeira envolve o rompimento definitivo do laço entre o corpo e o espírito. Sabe os centros de força, ou os famosos chakras? Pois bem, é neles que o laço fluídico ou cordão de prata fica amarrado e somente os espíritos de elevadíssima hierarquia espiritual que podem desatar esses nós. Assim, o espírito é separado definitivamente do seu corpo físico. Nem todas as percepções em uma EQM refletem plenamente a realidade espiritual. Algumas podem ser influenciadas pelas expectativas ou pelo estado mental e emocional do indivíduo. E isso está intimamente ligado ao evento o qual provocou a EQM na pessoa. E por que existem as EQMs? Para o Espiritismo, essas experiências são como provas de esclarecimento que fortalecem a fé na vida presente e também após a morte. Algumas pessoas mudam completamente o seu comportamento após uma EQM, o que pode estar ligado a uma intervenção espiritual para sua reforma íntima. Serve para fazer essa pessoa voltar ou despertar para os seus compromissos kármicos assumidos antes de reencarnar. E como o Espiritismo se relaciona com explicações materialistas? Simples. Quando a ciência materialista atribui as EQMs a efeitos neurológicos, tais como a hipoxia, uma espécie de falta de oxigenação cerebral, liberação excessivas de serotonina e de dopamina, ou efeitos colaterais de remédios psiquiátricos fortes, tal como o DMT, entre outros,
A psicologia, especialmente a neurociência e a psicologia cognitiva, aborda as EQMs sob uma perspectiva científica, buscando explicações baseadas em processos cerebrais, fisiológicos e psicológicos. Embora não haja um consenso único, várias teorias tentam explicar os elementos comuns das EQMs, como a sensação de paz, a sensação de flutuar fora do corpo, visão do túnel, encontro com seres de luz e revisão de vida sob uma ótica materialista. Porém, existe o caso do neurocirurgião Eben Alexander III, que já foi professor na Harvard Medical School, o qual viveu uma experiência de quase morte após contrair uma meningite bacteriana. Durante o seu coma de 7 dias, ele, um cético convicto, em sua experiência conheceu as belezas de alguma colônia espiritual e que está descrita em seu livro, Uma Prova do Céu. Ele nunca aceitou a tese da ciência materialista de que as drogas ministradas nele o fez ter a ilusão do que viu. Mas você sabia que para ter uma EQM não precisa necessariamente passar por um problema sério de saúde, um trauma ou acidente encefálico? Pois é, há pessoas que consomem drogas ilícitas e chegam a ter uma EQM. Pessoas que sofrem um coma alcoólico por causa da ingestão exagerada de bebidas etílicas podem passar por uma EQM. Mas esqueça as drogas, o álcool e os acidentes. Quando dormimos, nós, em espírito, saímos do corpo físico e viajamos pelo mundo espiritual. É a chamada emancipação da alma. Algumas vezes, ao despertarmos, lembramos-nos de sonhos muito reais em que acreditamos com convicção de que realmente vivemos aqueles momentos que ficam retidos na nossa memória recente. É por isso que esse nome, experiência de quase-morte, ainda vai ser mudado. O Espiritismo vê as EQMs como comprovações práticas da sobrevivência da alma após a morte do corpo, alinhadas com os seus princípios de reencarnação, comunicação entre os mundos físicos e espiritual e, claro, na justiça divina. Se quiser se aprofundar, recomendo a leitura ou estudo de autores espíritas como Chico Xavier, em especial o livro Nosso Lar, que descreve o plano espiritual, além das obras que eu mencionei lá em cima, de Allan Kardec. Eu gravei um vídeo sobre 10 curiosidades sobre o livro Nosso Lar, que te ajudarão a entender melhor esse best-seller espírita. Curta esse vídeo, comente, compartilhe e, por favor, se inscreva no nosso canal. Isso ajuda demais e é grátis a inscrição. É só tocar no botão aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.